Está entrando no ar Portos, Aeroportos e Modais, com Edineide Oliveira. Estamos começando mais um programa. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Portos, Aeroportos e Modais. Falamos sempre de infraestrutura, de logística, mas hoje nós vamos falar de sustentabilidade, de desenvolvimento social e de arte. E temos aqui dois convidados especiais, que é o Luiz Ventura e o Ricardo Salles, da Associação Comercial. Sejam bem-vindos, é um prazer muito grande recebê-los aqui no nosso podcast. Obrigado, Ednei. Ricardo, fica à vontade, se apresenta aí para o nosso pessoal. Então, eu sou um admirador de toda essa questão de infraestrutura, porque não existe desenvolvimento sem a infraestrutura, né? Sem a forma de você deslocar produtos e serviços, nada acontece. Nós estamos aqui, eu faço parte do time que o Josier montou aqui na Associação Comercial. A minha parte são os negócios, eu sou vice-presidente de negócios e sustentabilidade e lidero o Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial. Aqui inclusive é um podcast, o RJ Mais Negócio, que é comandado pelo Ricardo com muito sucesso, né? Tem um trabalho maravilhoso aí, dando oportunidade para empresários, para empreendedores, trazerem aqui as suas ideias, os seus projetos, né, para que encontre parceiros no mercado. E temos também o nosso amigo Luiz, que é uma grande honra recebê-lo aqui. Fala de você, Luiz. É um grande prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, é uma honra também poder participar desse podcast, que o Ricardo lidera, que você está fazendo, e conhecer os projetos de vocês, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eu aprecio muito a associação, eu venho à associação desde os anos 80, para você ter uma ideia. Fiquei muito tempo afastado, porque fui morar em Nova York, mas é um grande momento estar de volta para mim. Então é um grande prazer estar aqui com vocês. E meu nome é Luiz Ventura, eu sou cidadão brasileiro, cidadão americano. Eu tenho meu doutorado nos Estados Unidos, e é gestão em ambientes virtuais e sistemas auto-organizáveis, que fala muito de inteligência artificial, algoritmos que compõem o início da inteligência artificial, que a gente chama, né? E tem um livro também, Gico, que realmente constrói essa relação de algoritmos com a IA e constrói também ambientes virtuais eficazes. Então, o livro está em inglês, está no Amazon. Depois eu dou o nome para quem estiver interessado em conhecer melhor isso. Coloca o link aqui. E eu sou o CEO também da Safira Ventura Global Network. É uma organização que compõe com várias outras empresas. Uma das empresas é a Safira Ventura Gallery, foi a primeira empresa que a minha mulher, Safira Ventura, a Cinda Safira, quem comanda. É uma galeria de arte em Nova York, muito bonita, e onde a gente recebe não só arte, mas tudo relacionado à arte e tecnologia, né? Promovendo empresas, promovendo negócios. A arte é um ponto, mas nós temos um estúdio também de podcast e temos um pequeno auditório onde a gente faz palestras e apresenta negócios brasileiros em Nova York. E o nosso programa maior, o que eu faço, o que eu dou palestra, é empreendedorismo brasileiro em Nova York. Maravilha. Em que a gente orienta e ensina brasileiros que querem empreender e ganhar em dólar, né? São artistas que querem vender suas obras de arte em Nova York e toda a economia criativa, né? Envolvendo outros, né? E eu gosto muito de um cientista chamado Mumford, e ele fala de arte e tecnologia. A construção de Nova York, tanto a arquitetura como os negócios, são todos criações humanas. Então ele liga muito a humanidade, a parte da humana, dentro do conceito de criatividade e de negócios. E é por isso que eu estou aqui, para convidar vocês e os cariocas todos a movimentar seus negócios em Nova York e ganhar em dólar. Não, maravilhoso. Ganhar em dólar é o que... E eu queria também mandar um abraço para a Alcinda, né, que está em Nova York nos assistindo. Isso. E que também será uma grande parceira nossa para que a gente possa conduzir as nossas parcerias e implementá-las lá em Nova York e também trazer os startups de Nova York para o Rio de Janeiro. Muito importante. Essa é a proposta que nós temos, inclusive em parceria com a RJ+, com o Ricardo. A ideia é falar com o prefeito
né, Ricardo? E a gente levar o Reciclar Social para lá, que é um programa ambiental de sustentabilidade do Condeportes, né? E é um programa que ele visa a mudança de comportamento. Ele foi criado com vários módulos e também desenvolvido um aplicativo de gestão e georreferenciamento de resíduos. Né? Temos aqui também o biocoletor, que é um biocoletor residencial, que para que facilitar as pessoas de apartamentos e residências acumulem o óleo e deixem em um ponto de coleta para que a equipe busque, e esse óleo é transformado em biodiesel. Essa ideia nossa de trazermos as startups para cá e fazermos também a mão inversa, né? Levando daqui para lá também empreendedores, startups que realmente possam ter possibilidade de ganhar o mercado americano, através inclusive do RJ+, esse acho que é um dos grandes interesses que desperta hoje na gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa possibilidade. Certo. O que você enxerga, como que você vê, Luiz? Sim, é um potencial muito grande. Nós temos em Nova York um novo prefeito, Mandami, né? Mandami. E ele dá muita, realmente, força para novos empreendimentos em Nova York. Ele tem um olhar muito fixo, não tanto nas grandes empresas que já estão lá, mas nos pequenos negócios. E ele incentiva a imigração positiva, né, de pessoas que vêm em Nova York para criar, para empreender, não para viver às custas do Estado, mas quem está lá e precisa do Estado, ele quer dar essa cobertura. Ele vai para somar, né? Exatamente. Então ele quer realmente esse empreendimento. E eu acho que é super interessante, muito interessante nesse momento, a gente criar essa ponte. Porque o Mandami gosta do Brasil, apesar de ele ter torcido contra o Brasil, porque ele torceu a favor do Marrocos, mas deu empate. Verdade, deu empate, então está tudo bem. Né? Mas ele gosta muito do Brasil, ele gosta muito das questões que nós levantamos aqui, a progressista, né? Os progressistas, ele tem muito apreço a isso. E independente de política, ele quer ver o bem de Nova York e ele está trabalhando para isso. E nós podemos aproveitar esse momento e trocar realmente figurinhas com ele, no sentido que a gente pode levar empreendedores, pequenos empreendedores, startups brasileiras para Nova York, apresentar a possíveis investidores, a fundos de investimento, né? E ele vai dar todo o apoio para a gente, com certeza, eu não tenho dúvida disso, porque ele apoia esse empreendimento dessa natureza. E ao contrário, convidar empreendedores, pequenos empreendedores, empreendimentos nova-iorquinos que vêm para o Rio de Janeiro. Perfeito. E a gente faz essa troca de ideias, de tecnologia, de conhecimento, que é muito importante. Então, para os dois lados. Os dois lados. Uma coisa interessante que você está falando, a gente tem um momento aí de, vamos chamar de conflito com os Estados Unidos, com impostos, e puxa daqui, estica de lá, e de repente essa visão que você está trazendo é uma visão por um prisma que a porta de entrada para quem evidentemente quer somar, porque nós aqui no Brasil também não queremos quem queira só sugar a nossa estrutura. A gente tem um projeto aqui no Brasil que é extraordinário, que é o SUS, que funciona muito bem. Opa, vamos atender e trazer um peso muito forte? Não é o que a gente gostaria, né? Podemos fazer humanitariamente, mas você está trazendo um prisma diferente. Então, a porta de entrada do Brasil, que sempre foi a Flórida, Miami principalmente, de repente vira, né, Ednei, e vai para Nova York. Os portos em Miami, sendo a conexão para fazer a logística para o Brasil. Perfeito. Olhar para um prisma diferente. De repente, Nova York lá em cima vira uma opção interessante para o brasileiro. Um ramo de negócio. Nós temos dentro do Conselho, além do programa ambiental, que é o complexo portuário aqui no Rio Guandu, aqui no Rio de Janeiro. E a ideia é fazer um grande condomínio de logística portuário. E essa relação também com investidores e empresários americanos, eu acho que é muito interessante. E eu acho que para os dois lados, porque o Brasil é um grande mercado, né? E também Nova York é um grande mercado. Eu acho que nós temos uma dificuldade aqui no Brasil de portos, de terminais portuários novos.
principalmente na região sudeste, que é a região mais onde tem a maior população do país está na região sudeste, né, que é a população consumidora. Então, porque às vezes a pessoa fala, nós temos uma costa marítima de 8 mil quilômetros, eu acho que é o país com mais portos que tem hoje. O Rio de Janeiro é o estado no Brasil com mais portos, porém nós não estimulamos a cabotagem e também por não ter um porto concentrador de cargas. Este projeto hoje aqui no Rio de Janeiro, a proposta dele é se transformar num porto concentrador de cargas, onde venham navios de grande porte, com 24 mil containers, e que possa fazer a redistribuição para a costa brasileira. Então, empresários americanos, né, como também brasileiros, essa sinergia, esse intercâmbio, e eu acho que vai ser muito interessante, principalmente se a gente conseguir fazer esse termo de parceria com a Prefeitura de Nova York e a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Aliás, Ricardo, você, pelo RJ+, tem um grande acesso ao prefeito, né? Para que a gente possa agendar essa reunião e fazer essas tratativas de fazer esse link entre o Mandame e aqui o Rio de Janeiro. Isso é muito interessante. O prefeito Cavalieri sempre está muito conectado com o Eduardo Paes, sempre esteve muito conectado com a associação comercial, com os interesses da cidade do Rio de Janeiro e, de uma forma geral, no desenvolvimento do Brasil, né? Então, eu acho que não teríamos problema nenhum de conversar e fazer essa aproximação. Eu acredito no lado business da coisa, porque quando o desenvolvimento, quando os negócios aceleram, toda a sociedade percebe e ganha. E eu tenho acompanhado aqui o Luiz esses dias, onde eu tive a grande satisfação de conhecê-lo, Luiz, e admiração pelo teu trabalho. Principalmente as conversas que eu consegui captar de você, assim, me entusiasmou muito, principalmente a tua visão em relação à IA, né, a inteligência artificial, que, como você disse, não tem nada de artificial, é uma inteligência natural, né? Exatamente. E é muito interessante esse conceito, essa colocação sua. E essas startups, o Brasil ele é um celeiro de pequenos gênios, de pessoas criativas. O brasileiro é muito criativo, né? Tá aqui o teu exemplo mesmo, né? Que a gente não tem aqui um exemplo próprio. Você é um cara que realmente desbravou a Ásia, a África, a América e deu oportunidade para muitos artistas anônimos que nós temos aqui no Brasil, mas com talento. A mesma coisa a gente deve fazer com outras não só na questão da arte, mas na questão empresarial mesmo, da IA, enfim. E também na questão ambiental. E eu acho que esse foco aqui para os Estados Unidos, do reciclar social sendo implantado nos Estados Unidos e Rio de Janeiro como cidade co-irmãs, eu acho que vai ser realmente uma grande tacada nossa. Ednei, o que você vê? Assim, você que conhece bem as duas cidades, como que você vê que esse projeto, que foi um projeto desenhado para o Brasil, e eu acho que, você me corrige se eu estiver errado, um olhar muito para o Rio de Janeiro, né? Porque é onde você vive, embora seja nascido no estado de São Paulo, mas você concebeu ele aqui. Como é que você vê que ele pode ser adaptado ou integralmente aplicado em Nova York, uma cidade cosmopolita, muito mais cosmopolita do que o Rio de Janeiro e do que São Paulo? Verdade. Acho que é um ponto central, comportamento das pessoas. Obviamente que o americano ele tem um comportamento diferente, já bem diferente principalmente do Rio de Janeiro. Pelo que eu sei, não tem dificuldades em acesso a comunidades, a bairros como nós temos aqui no Rio de Janeiro, né? Às vezes, para a gente adentrar aqui uma rocinha, um alemão, uma comunidade, você tem que ter autorização.
de certas pessoas que não seja o poder público para a gente estar atuando. Então, eu creio que essa é a única diferença. Do mais, Ricardo, é ser humano. Porque a proposta do programa Reciclar Social não se trata de reciclar resíduos, se trata de reciclar comportamento de pessoas. E lá também, com certeza, nós temos esse desafio. Tem. Não é isso, Luiz? Exatamente. Eu gostaria até que você que conhece mais Nova York, que você poderia falar desse comportamento das pessoas. Nova York é um mundo e tem de tudo lá. É incrível. É uma cidade que tem centenas de outras cidades dentro dela, de culturas. Você tem gente literalmente de todo o mundo em Nova York. Você tem restaurantes, comidas de todos os sabores, dos mais que você nem imagina, todos os países, não só de países, todas as regiões de países. A Itália, você tem centenas de sabores da Itália. O Afeganistão, você tem 4 ou 5 sabores do Afeganistão, de diferentes áreas do Afeganistão. Da China, centenas de áreas da China com culinária própria. Isso que é bacana. Então não é só um sabor de um país, são vários sabores, então várias culturas, vários. E lá em Nova York, isso tudo fica junto, num pot, numa panela só. E as pessoas aprendem uma com a outra. Mas a essência humana é a mesma. Os problemas sociais são os mesmos que em qualquer lugar do mundo, e as questões comportamentais que você fala são as mesmas. Então você tem bairros, por exemplo, que as pessoas não aceitam muito, digamos assim, a questão de reciclagem, elas não dão muita bola para isso, alguma coisa no chão. E tem lugares que as pessoas aceitam. Então cabe à prefeitura começar a educar as pessoas, programas de educação. E programas como que vocês criaram aqui no Rio de Janeiro, seria Social Recycle, né, Programa, é um programa de reciclagem social, é muito interessante, porque é uma forma de educar. Exato. Entendeu? Não é só você exigir que a comunidade faça isso, é você educar. Então tem todo um aspecto, aí você veja, tem um símbolo, tem um logo, tem um personagem que você criou, tem uma historinha, exato, né? Exato. E isso faz parte da educação. E é isso em qualquer situação o que funciona, é a educação. Perfeito. O que o Luiz disse, realmente, eu acho que é a espinha dorsal do programa Reciclar Social, são pessoas, não é o resíduo. Porque eu digo sempre, eu tenho uma máxima que diz o seguinte: não adianta você construir um castelo e colocar porcos lá dentro, Exatamente. que vai virar um chiqueiro, não vai virar um castelo. Se você colocar dentro de um chiqueiro pessoas educadas, ele vai transformar num castelo. Então, na verdade, eu falo sempre que não adianta obras de engenharia fantásticas se você não tem o ser humano melhorado. E a proposta aí, mas como que um programa desse vai melhorar as pessoas? Porque a metodologia, Luiz e Ricardo, ela trabalha exatamente porque o ser humano, como o Luiz disse, é aqui a mesma coisa do que... A essência humana é a mesma em qualquer lugar do mundo. A primeira necessidade do ser humano é a necessidade de ser reconhecido, mínimo que seja o esforço dela. Então essa é uma falha muito grande da humanidade, onde as pessoas em casais, e é relacionamento humano, casais trabalham em qualquer lugar, na rua, em qualquer lugar. Você, por mínimo que você faça, talvez aquilo seja o máximo seu. E a pessoa que tem capacidade de fazer mais, ela olha, ela não pode te desmerecer e te diminuir porque você não atingiu o nível dela. Na verdade, para que você faça com que ela atinja o seu nível, você tem que estimulá-la. De que forma? Reconhecendo o pequeno esforço que ela fez, para ela foi muito. Então o programa Reciclar Social tem essa metodologia. Ela trabalha com a psique das pessoas, fazendo com que elas despertem essa vontade delas de mudança. E para que uma pessoa mude um hábito, porque nós somos resultados do hábito. Então, você veja só como que é o pilar do reciclar social. É baseado nesse pilar, reconhecimento do mínimo esforço que as pessoas fazem e a necessidade de dar oportunidade para elas apresentarem isso. Então, quando você chega numa pessoa e fala para ela, o resíduo, por exemplo, para ela entregar num determinado lugar, você pode fazer campanha educativa de televisão, por artistas, tudo, a gente vê essas campanhas e não vemos o resultado esperado. Porque as pessoas pensam assim, eu vou levar lá para o Luiz, vou levar lá para o Ricardo, eles vão ganhar e eu vou ficar, o que eu ganho com isso?
Então ela não percebe, por conta da cultura dela, que aquilo não vai favorecer ela. Se a gente... E o que nós fizemos no programa Reciclagem Social? Como nós temos um aplicativo de gestão de georreferenciamento, e ela, no momento que ela entrega o resíduo dela, qual que seja, dentro daquele ecoponto da comunidade, enfim, é registrado e automaticamente ela recebe no ato um voucher pelo e-mail dela para ela concorrer a prêmios. No caso nosso do Rio de Janeiro, onde nós temos comunidades carentes, pessoas passando necessidade, a gente sorteia muito cestas básicas, que é o que ela mais precisa. Mas depende da região e do local. Então ele é muito adaptável, porque nós temos também um outro módulo, e interessante do Reciclagem Social é que ele é feito em 7 módulos. São independentes um do outro e interligados. Então nós temos o módulo do biodiesel, que é o óleo vegetal recolhido e transformado em biodiesel. No caso aqui, no Brasil, nós temos a Petrobras como parceira. Lá nós podemos ter uma Chevron, ou enfim, né? Porque as companhias aéreas, a partir de 2029, voarão com combustível bio-QAV, que é o biocombustível que não tem a umidade. Porque o biodiesel feito hoje, ele ainda contém umidade. Então você imagina um avião lá em cima, né, congela, cai. Então já essa tecnologia do bio-QAV, ele não tem umidade. Então a Petrobras aqui já está trabalhando nisso. A Chevron com certeza também, se não está, tem interesse nisso, porque é um mercado altamente rentável, que é o consumo de aeronaves, de todo tipo. Então, esse é o biodiesel. Nós temos o sucata social, que é um outro módulo. O sucata social, Luiz, é você fazer parcerias com condomínios de alto padrão, de médio padrão, com construtoras, com empresas, e elas doarem para o programa. Por exemplo, os condomínios, às vezes a dona de casa quer mudar uma geladeira, uma televisão, uma lavadora, enfim. Ela vai vender aquilo, ela não vai pegar quase valor nenhum. Então, se ela sabe que tem um programa que atende as comunidades necessitadas, as pessoas com necessidades, ela doa. Então, como a gente já vai buscar o resíduo lá, e ela doa, a gente já recolhe aquele utensílio. Mas isso já está funcionando? Por exemplo, Já. eu tenho uma geladeira lá no meu apartamento que eu vou ter que trocar, porque eu vou alugar agora pelo Airbnb, apartamento aqui do Rio, né? E ela já não está, a gente vai trocar a geladeira. Já podemos providenciar. Você pode providenciar, ponto, a geladeira pega, tá vendo? Aí, tá eu vendo? tenho, Já ganhamos eu tenho uma livros maravilhosos de arte, tenho muita coisa lá, que é uma pena jogar fora, são livros caríssimos, inclusive. Exato, isso serve por uma biblioteca de uma comunidade. E são muitos que estão no apartamento que eu vou ter que tirar, porque o apartamento tem que ficar com a cara de hotel. Luiz, então, você eu sou o primeiro exemplo para dar. E muita gente em Nova York, para você ter uma ideia, isso é muito normal em Nova York. Muita gente decora todo um apartamento com coisas doadas. Né? Porque lá é muito fácil você comprar um novo e substituir. A gente ouve muito falar que o pessoal então, coloca. Eu acho que são coisas boas. E em frente, na rua, na calçada, e todo mundo vai passando. Estante de móvel. A gente pode ganhar isso, levar para um depósito e atender essas pessoas. Isso é muito interessante. Porque Nova York é o lugar perfeito para você recolher essas coisas. E aí, seguindo isso, Luiz, e você vê que a sinergia, Ricardo, que o Luiz está falando de Nova York, a questão desse módulo, por exemplo, se encaixa perfeitamente. Pode ser que tenha algum módulo do programa Reciclagem Social que não se encaixa, não tem problema, porque ele funciona separadamente ou integrado. Aí, para complementar esse módulo do sucata social, nós temos o Construindo e Aprendendo. Olha como uma coisa amarra a outra. Por que o Construindo e Aprendendo? Porque em comunidades, às vezes o líder da comunidade fala, eu quero construir aqui uma creche, uma associação, uma área de esportes. E aí o poder público tem que colocar, que muitas vezes não tem recurso, ou eles têm que buscar dinheiro com empresários, sair de pilhas na mão, é realmente uma luta. E às vezes até humilhante, porque às vezes o líder ele vai buscar e pedir as coisas, o empresário muitas vezes pode achar, já vem o Ricardo me pedir, olha, você é o cara que está pedindo, não é para atender a comunidade. Então, para que dar mais humanidade para as pessoas, o Construindo e Aprendendo é um curso de qualificação profissional na área de construção civil. Então,
essas doações de móveis, utensílios, atender famílias que tenham necessidade disso. Mas construtoras e próprios condomínios, você faz a reforma do teu apartamento, sobrou lá uma porta, cimento, tijolo, você pode doar também. Porque ela vai ser útil, de pouquinho em pouquinho, vai ser útil para atender um líder comunitário que quer fazer lá uma biblioteca. Então a gente ganha o livro do Luiz e de repente o Ricardo deu o material, construiu lá uma biblioteca. Eu quero saber qual é a obra que não tem material sobrando, né? Exato, Ricardo. É verdade. Então é isso, Luiz e Ricardo. Acho que a sinergia do reciclar social com Nova York, ou qualquer país do mundo, ele tem aplicabilidade por conta de que a gente lida com o ser humano. Mudança de comportamento, reconhecimento do valor das pessoas, por mínimo que seja que elas façam. Eu vejo isso, eu concordo com o que você está falando, mas eu colocaria isso lá em Nova York mais na área da educação, porque é o chave, a palavra-chave lá é educação. Então, essas comunidades periféricas, por exemplo, eles precisam ser educados em várias situações, por exemplo, de sustentabilidade. E eu sei que a prefeitura, nos debates, discussões e palestras, eles falam muito isso. E a palavra-chave lá é educação. Então, se esse projeto for voltado a educar comunidades, a tratar o meio ambiente, né, ser sustentável, é uma palavra-chave lá também, estabilidade, com essas ferramentas, isso vai ter uma aceitação maior pelo poder público. Em educação, veja só, nós temos o gincana ambiental. Aí a gente busca atingir quem? O jovem, adolescente. A gente percebe o seguinte, quando uma classe, todos nós já passamos por isso, quando a gente está numa classe, a gente se identifica com algumas pessoas e a gente se isola naquele grupo. É natural isso no mundo todo. E a classe se isola das outras e assim por diante. E a escola se isola da outra escola. E às vezes ali está um grande talento, só que está adormecido. Porque a pessoa é tímida, porque a pessoa não sabe, enfim. Aí no gincana ambiental, que é essa parte educativa, Luiz, que você está falando, qual é a ideia? Da gente fazer a gincana? Então, ele leva o resíduo para a escola e é pontuado. Só que não basta isso para ele levar e ser pontuado, para ganhar prêmios, a classe ganhar prêmios, ganhar viagem, ganhar passeios, por exemplo, para... aqui no Brasil, por exemplo, a ideia nossa é pegar os alunos vencedores, uma equipe, e levar para conhecer uma plataforma de petróleo. Veja só que espetáculo, para a pessoa falar, conhecer um submarino com a marinha, parcerias que a gente faz, que tem mais facilidade de fazer, e levar essas pessoas para elas entenderem o mundo e abrir a perspectiva de desenvolvimento. E aí nós temos, para compor esse gincana ambiental, que é a parte educativa, nós temos o quiz ambiental, que é um momento em que a gente faz os debates, em que, numa quadra com vários alunos, de perguntas e respostas, educativa. O tema a gente escolhe, pode ser falado sobre a cidade, pode ser falado sobre o assunto que a escola desejar que seja abordado. Então os alunos vão lá, a equipe acertou, valendo, o Ricardo acertou, ponto para a equipe dele, e assim por diante. E tem também o show de talentos, e essa é a integração. Por quê? O show de talentos ele funciona como? Da mesma forma do quiz, porém, num determinado dia na quadra, a tua equipe, a tua classe, você vai lá ver, você tem um cara que sabe fazer pintura, o outro sabe recitar, o outro sabe cantar, o outro sabe tocar, e a equipe do Ricardo outra coisa, a minha outra coisa. São apresentados, são pontuados. E aí que é o interessante da integração. Quando a gente fala que as pessoas se isolam em grupos, nesse momento, muitas vezes eu poderia estar olhando para o Luiz, que não é da minha classe, e não dá valor para o cara estranho. Mas de repente ele aparece lá no palco e faz uma coisa e fala, caramba, que talento, que espetáculo. Então eu começo a enxergar o Luiz de outra maneira. E assim nós vemos muitas pessoas, principalmente jovens, porque, inclusive por isso que tem aquela questão muito da brincadeira, do bullying e às vezes é um problema que traz consequências. É um problema, traz consequências graves para a pessoa. Então, às vezes, a gente começa a mostrar o potencial das pessoas, às vezes numa brincadeira. Então, o reciclar social tem esse lado educativo, né, com adolescentes.
Então eu acredito que dentro dessa tua preocupação, dessa colocação sua. Onde que está sendo feito esse programa aqui no Rio, São Paulo? Não sei aonde. Aqui no Rio nós iniciamos ele aqui na Pavuna, no Morro do Alemão, em Bento Ribeiro, alguns bairros aqui da cidade. E nós fizemos uma parceria com a Petrobras. Quando nós desenvolvemos o aplicativo de gestão e georreferenciamento, porque às vezes a pessoa também não sabe como conseguir créditos de carbono. Para a gente conseguir crédito de carbono, por exemplo, com resíduo, com óleo, com qualquer coisa, você tem que ter a rastreabilidade dele. E tem que ter a certificação internacional, que é tipo um ISO, que certifica a empresa. Com esses 2 relatórios, com o relatório já certificado, a gente consegue emitir os créditos de carbono, que é uma nova receita que pode ajudar as cooperativas de catadores, pode ajudar, enfim, todo mundo que trabalha com esse. É um bom dinheiro novo. É um bom dinheiro novo que não faz parte. Eu pergunto, quando que uma cooperativa vai conseguir crédito de carbono sozinha? Muito difícil. Então, o programa Reciclagem Social, ele não ocupa o lugar de uma cooperativa, nem da associação. Pelo contrário, ele é o guarda-chuva delas. Elas fazem parte dele, então eles se cadastram e continuam ganhando o mesmo que eles ganhavam. Eles vendem o produto dele da mesma maneira que eles vendiam, com apoio do programa Reciclagem Social. Ok. Mas, de qualquer maneira, nós temos que educar as pessoas a desfazerem do óleo, né, podre, não através do esgoto, mas através de um sistema paralelo. Isso também é forma de educação. Exato, exato. Então, se eu trabalhar com isso lá em Nova York, como é a ideia, a gente estudar essa possibilidade, né? Eu vou botar isso no sentido de que é um projeto de educação de reciclagem. Exato, então, educar as pessoas a reciclar. Né? Então, ele não é só aquele ponto que você colocou de jovens, é mais do que isso. Mais que isso. É educar toda uma comunidade a reciclar. Eu acho que se você achasse que era uma boa ideia, a gente construir para Nova York esse lado com a palavra educar. Tudo faz para a educação, educar para comunidades. Exato. Essa é a proposta do reciclagem. Tá bom. É a mudança. A gente daqui do Brasil, de repente, fica imaginando a América como um país rico, como ele é rico, mas não isenta de ter bairros bem pobres. É a mesma coisa. Não é? Se você pega São Paulo, a parte nobre, a parte intermediária, periférica e tudo pobre, é a mesma coisa que Nova York, meu cara. Você tem a parte rica, que é limpa, e você tem a parte mais pobre, que é suja, que joga. Então, educação é a resposta, não só Brasil, Nova York, Estados Unidos, Egito. A gente vai muito para o Egito, para o museu, o Grande Museu, uma vez por ano. É a mesma coisa. Você vê Veneza, a gente vai muito para Veneza também. Antigamente, Veneza era um brinco de limpeza. É incrível. Hoje, o último ano que a gente foi, no ano passado, a gente já viu imigrantes, né, com um chapeuzinho pedindo dinheiro na rua, bem vestidos, porque todo mundo ganha roupa do governo, né, e ganha uma base de valores. Mas eles precisam de mais, não é o suficiente para eles. E Veneza é caro. Então, eles vão para Veneza pedir esmola, dormir nos cantos e jogam banana, jogam coisa no chão. Entendeu? É incrível isso. Mas é educação. Eles não são pessoas ruins. Exato. São pessoas boas. Mas é tudo questão de educação. Se você educar, eles não vão jogar mais comida na rua. Na rua não, nos becos, né? Porque Veneza é cheio de becos. E é incrível como o ano passado, a diferença do ano passado para os outros anos. A gente viu muita sujeira, que eles pegam essas comidinhas dos estudantes, que doam para eles, né? Aí eles comem um pouquinho que sobra, eles, em vez de jogar na lata de lixo, não, eles jogam na rua em qualquer lugar. Poxa. Então, Veneza tá com problemas, entendeu? Por isso que as pessoas estão revoltadas. Não é a imigração em si, na Alemanha, agora na Irlanda, está tendo na Inglaterra. China, se nós formos na China também, contra os locais que você tem uma população mais carente, né? Mas você não tem imigração na China, eles não permitem. Não, entendeu? É verdade. Agora, aí você vai e você vê, e falta de educação. Se o governo tiver a reclamação, eu tenho um meio-irmão que mora na Alemanha, e ele fala, o nosso revolta aqui não é o imigrante em si,
é a falta do governo ter um projeto de educação para essas pessoas, que eles vêm com outra ideia, com outra cultura, com outros costumes, e realmente transformam a nossa vida no inferno. Exato. Porque nós não estamos acostumados a ver coisas que eles impõem para a gente para ver. Exato. Eles vão em cima um choque de culturas um ali. choque de cultura grande. E aí que entendeu? eu falo, a grande pegada do reciclagem social é você não muda comportamento porque você vai fazer uma campanha educativa bacana. Você tem que dar alguma coisa em troca. Então, a motivação é o aplicativo e tem que dar um voucher, um NFT, em que ele entrega e já recebe um valorzinho, entendeu? Então, mas a educação é um nome, É- na minha é o opinião. mote, é o mote. o tank, É, é o, mas é você o que vai à puxa- frente. e O desculpa- resto vem em compensação, vem com- mas a educação, eu vejo isso como as autoridades estão lidando, não só nos Estados Unidos, na Europa também, eu acompanho foco, muito. né? Enquanto as pessoas, esses imigrantes novos que chegaram na Europa e nos Estados Unidos não tiveram um processo de educação para se integrarem à cultura local, você vai ter problema. E está aumentando cada vez mais o problema, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. Né? Aqui também, nós tivemos uma experiência, por exemplo, na Rocinha, né, no Alemão. A gente vai, aí eu não vou me cadastrar não, porque você tem que colocar os dados. Aí a pessoa, não vou me cadastrar não. Então, por que a gente motiva e incentiva o prêmio, a premiação? Por exemplo, cesta básica. Aí a gente sorteia no final do mês, o vizinho ganha, ele fica sabendo que o vizinho ganhou cesta básica. Ele fala, peraí, eu quero participar. Então aí, e um outro argumento, que às vezes as pessoas, não vou colocar meus dados aí, falava, se você for no mercado e ele faz uma campanha para sortear alguma coisa, um cupom, você tem que preencher seus dados. Como vai identificar que você que foi o ganhador? Então, a gente também quebra essas resistências, né? E é isso que faz com que a pessoa comece a participar do processo educativo, que é a mudança de hábito. Ela começa a repetir. Eu lembro, eu jogava papel de bala no chão, né? Eu jogava Sugismundo. Sugismundo. Aí as pessoas começaram a me chamar a atenção, eu comecei a guardar. Depois que você pega esse hábito, você não consegue mais. Você Jogar põe no no chão, bolso, você arruma. Se não tem bolso, você segura na mão, você faz exatamente. qualquer coisa. Porque você se incomoda com aquela mudança. Porque você adquiriu o hábito. O hábito. Você repete muito. Mas O ser humano é resultado através do da hábito. educação. A educação é que muda hábito. É. Eu sou realmente certeza, radical acho que essa é a nisso, bandeira. entendeu? Todo o processo ele tem que vir com a Educativo, educação. com A certeza. educação é o que vai à frente. Não tem outra possibilidade. Não, maravilha. Ricardo, eu acho que nós temos aí uma tarefa, né, para interagir com o Luiz, lá com o Mandani, né? Vamos ver se a gente consegue falar aqui com o prefeito. Se nós fizermos dessa maneira, eu acho que funciona 100%. O prefeito aqui com o prefeito de lá, trocando experiências e dizendo, olha, eu vou receber os startups de Nova York aqui no Rio de Janeiro, integrá-los com a comunidade de investidores locais e com os empresários locais e startups locais para eles trocarem experiência. E você recebe os startups daqui do Rio de Janeiro, aí em Nova York, com uma parceria de cidades irmãs. E como você tem o estúdio lá, nós temos aqui esse O intercâmbio estúdio, já. todo que a mundo gente chega pode lá, que vocês trazer. mandarem, vamos fazer esse tipo de interação e podcast e apresentar o produto da pessoa. Nós temos um espaço, temos um auditório, temos tudo isso lá para fazer. O que vocês têm aqui, eu tenho lá, mas em menor. O nosso auditório não é tão grande quanto vocês. Mas nós podemos alugar. No mesmo prédio, nós estamos no New York Hotel, e em cima nós temos um auditório para 600 pessoas. Vocês têm aqui para 200, né? Para 200. Lá 200 tem para na associação, 600, né? mas aí eu tenho que alugar. O meu mesmo é só o de 60 pessoas. É um auditório menor. E você conversando com o Luiz, você deu uma ideia fantástica quando você viu o biocoletor, né? Que o Adorei. biocoletor, ele para as pessoas conhecerem, é um funil, e aqui dentro vem uma garrafa PET. E é simples, né? É simples. E barato, né? Encaixou, Qual o exato. custo de um artefato desse? R$30. O custo dele. Então, a gente já está vendendo a 30. Estava 30, agora acho que 35. Não, mas peraí, mais ou vocês menos. vendem isso? Vendemos, porque o programa, isso aqui também é uma forma de receita do programa.
como que a gente vende? Ou a prefeitura adquire para tá, entendi. Ou a empresa adquire e distribui. Isso, porque ela pode colocar a publicidade dela aqui da empresa. Entendi. Às vezes ela compra final de ano a agenda para distribuir para os parceiros. Não, pode... isso é interessante, sim. E uma outra coisa interessante que nós estamos iniciando aqui também, já estamos numa tratativa bem avançada, é implantar o reciclar social especificamente dentro de uma empresa, com acima de 400 funcionários, por exemplo, porque os funcionários levam para a empresa o resíduo e participam. E então, assim, existe aquele grupo, eu falei para você o nome, não é coleta, como que é que eu falei? Sabe que eu acho que isso, empresa, para ela botar para os funcionários dela, pode funcionar, não tinha pensado dessa forma, não. Isso. Porque o Chase, Manhattan, eles construíram alguns prédios, eles estão dando muito valor aos funcionários, construindo comunidade. Exato. E eles fazem muito trabalho de educar os funcionários a uma série de coisas sustentáveis. Eu tinha uma reunião lá com eles sobre isso. Eu acho que isso, o Chase, o Citibank, tem prédios... Os funcionários públicos, a prefeitura pode implantar só para os funcionários, a empresa, uma Chevron só para os funcionários. Eu acho que tinha que ter um capítulo falando sobre isso especificamente. Isso. Porque vai ser muito mais rápido você entrar por esse caminho, que a prefeitura tem um prazo de demora, né? Você sabe, o governo tem um prazo. É importante entrar para ter o credenciamento deles. Mas a empresa já mas rapidamente eu acho que a empresa toma posse disso de maneira mais rápida. Exato. E o interessante é que dentro dessa proposta para as empresas tem a parte educativa, que é palestras que nós vamos propor para os funcionários dela, né? Premiação para que ela... Mas não é só óleo, não. Tem uma série de outras coisas. Qualquer resíduo. Qualquer um. Depende da estrutura de coleta. Aí você me perguntou onde a gente implantou. O que acontece? O programa ele é autossustentável. É um programa empresarial. Porque o resíduo que se arrecada, ele é comercializado e ele banca toda a estrutura. Entendi. Existe também o Fundo Reciclar Social, que a proposta é buscar dinheiro, por exemplo... com fundos internacionais, com doação, porque como ele é um guarda-chuva, o Reciclar Social é um guarda-chuva de projetos sociais, se eu tenho um projeto social pequeno aqui, é muito difícil eu chegar num fundo desse e conseguir alguma coisa, mas se eu chegar com 50 projetos sociais que estão das comunidades dentro do Reciclar Social, fica muito mais fácil a gente conseguir um recurso. Esse recurso integralmente investido para atender às necessidades dos projetos sociais. Pronto. Então, eu acho que é perfeito. Isso, existe essa possibilidade, né, da gente fazer o trabalho dessa maneira. Então é isso, pessoal. Luiz, Ricardo, eu gostaria que... Muito feliz em conhecer esse projeto de vocês. Muito importante esse projeto. Eu que agradeço. Eu vou abraçar de corpo e alma. Obrigado. E nós vamos abraçar os seus projetos aqui também, com certeza, de corpo e alma. E conta, Ednei, com o RJ+, para a gente fazer, ainda mais agora nessa conexão com o Luiz em Nova York, para impulsionar. Eu vi esse projeto nascer e agora... ele ganhando um espaço bem maior do que vem crescendo, vai ser assim extraordinário a gente levar para os Estados Unidos através de Nova York. Vai dar uma visibilidade absurda, com certeza. Luiz, eu gostaria de suas considerações, agradecer você pela participação. Olha, eu estou muito feliz em aprender com vocês. Hoje foi um dia enorme de aprendizado, uma faculdade inteira, né? Desde manhã estou aprendendo com os outros, com esse e outros podcasts que fizemos na área de arte, tecnologia, e agora essa parte de sustentabilidade, que eu vejo como um projeto de sustentabilidade, né? Eu quero ler, nós temos um conhecimento bom com a ONU, com o pessoal de lá, e esse projeto pode ser interessante em vários outros países. E através da ONU você tem os embaixadores, você tem canais, né? De programas da ONU em vários lugares do mundo que podem ser apresentados, se eles se interessarem. Eu, por exemplo, Luiz, nós, em 2010, nós implantamos em Angola um módulo, que é dois módulos, é o Semente da Vida, que lá o Semente da Vida nem está nessa apresentação, porque ele é um projeto de produção de alimentos. Então, na África encaixa muito bem, né? São lotes, ao invés de ter o sem terra, a gente assenta dessa maneira, produção de alimento e agroindústria.
sempre pensando empresarialmente, né? Não assistencial. É sempre Empresarialmente, que é o melhor, é o caminho melhor que tem. Exato. E lá nós implantamos o Adote uma Árvore. Então, a empresa, e esse Adote uma Árvore pode ser implantado em qualquer local, porque se uma empresa causa um passivo ambiental, às vezes, dela pagar uma multa, ela faz um TAC, um termo de ajuste de conduta com o órgão ambiental, e adota uma quantidade de árvores, e não precisa ser apenas na árvore, pode ser no próprio programa Reciclagem Social, para que minimize esse impacto que ela causou. Né? Essa é uma modalidade que a gente fez em Angola. Certo. A própria Sonangol, que é a empresa petrolífera deles, adquiriu na época 1 milhão de árvores. Né? Nós temos um programa aqui no Brasil chamado Instituto Bienal Amazônia. Você né, falou que para mim, muito bom. Ele é voltado para a conservação de florestas no mundo inteiro, não só da Amazônia. Ele tem um nome, né? Instituto Bienal Amazônia, porque a Amazônia representa, é um símbolo de ecossistema florestal, né? Perfeito. Que tem no mundo inteiro. E nós criamos, inclusive, um token chamado Amazonix. O criador desse token está aqui, que é o Rodrigo, é o Felipe. Tive o prazer de conhecer. E eu acho que vai ter um podcast com ele agora, né? É importante isso. E aí, então, a ideia é trabalhar com isso, é trabalhar nessa área de sustentabilidade, Perfeito. climatização, mas trazendo a ideia da natureza, das florestas, conservação, e a gente vai levar isso para a ONU. Eu não sei como a gente poderia integrar podíamos pensar nisso, esse projeto que é muito interessante, que é a conservação também, Sim. conservação do meio ambiente, tá? Para esse projeto do IBA, porque aí fica fortalecido os dois. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Porque plantar árvore, eu tô te falando, plantar árvore é importante em Marrata também. Tem um Central certeza. Park ali, existe um programa enorme da prefeitura plantando árvore em vários lugares de E a Marrata e proposta- nos bairros pobres Exato. de periferia também. E a Sabia? proposta não é só plantar, é manter as áreas desertificadas. Isso. E aí a gente utiliza que mão de obra? Aquela mão de obra que não tem qualificação ou que está ociosa, que não conseguiu As ocupação. famílias. As famílias. que Quando meu filho era Esse foi a pequeno, proposta na meu filho, Angola. eu trabalhava muito com isso aí. Vamos plantar uma árvore. Nós plantamos várias árvores nos parques lá de Brasília, né, que eles autorizavam mais área. A gente comprava aqueles vasinhos. Aqui no Jardim Botânico tem esse projeto. Você compra as plantinhas, eles já criam, né? Ela está mais grandinha. E você planta em algum lugar. Você leva, aí você tira aquele plástico em volta e planta ela e cresce árvore. Aliás, na casa que vocês têm de 1800, né? Tem As duas bastante árvore paneiras, lá. não, as duas paneiras foram Palmeiras, plantadas de são- pequenininho. foi. Foi o Leonardo, né? Ele explicou foi isso pra gente. mudinha. É exatamente isso. Isso é até uma questão boa para a família. Né? Exato. Um pai chegar com um filho, com uma filha, e vamos plantar uma árvore aqui em frente do eles verem aquilo crescer. Você não imagina o orgulho e o brilho nos olhos desse rapaz que falou que plantou essa árvore quando era pequenininho com o pai dele. Verdade. Isso é muito Já importante. passou os 3 andares. E ela do está prédio. imensa. Ó, 40 eu andares. eu em Itaguaí, eu fui secretário do Meio Ambiente em Itaguaí. Eu plantei em frente um shoppingzinho que tem lá, tinha na época, menor. Plantei 4 palmeiras imperiais. Então eu passo lá hoje, E olha, olho e falo, minhas o meninas aí. orgulho. Eu acho o seguinte, Orgulho, é se a gente muito pudesse integrar esses podemos, com projetos, certeza. né, que a gente vai fazer A um... união sempre vai fortalecer, Isso. pode ter A certeza. gente vai fazer um lançamento dos projetos do Bienal Amazônia aqui em Nova York. Em Nova né? York, podemos fazer os dois. E aí entra Isso. tudo isso, porque Porque nós fortalece. temos, inclusive, esse aplicativo de gestão de georreferenciamento que eu não apresentei a você, não houve oportunidade, e aqui também ocupa muito tempo, mas depois da hora você vai ficar aqui mais uns dias, né? Para eu sentar e fazer o cadastramento, Podemos. para você conhecer e ver como que ele Mas funciona. eu queria integrar esses projetos Podemos Eu integrar. acho- num guarda-chuva. Eu Exato. acho isso Sustentabilidade. fantástico, porque você é um carro que já está em movimento, o Isso. projeto do Ednei. Esse é um outro que já está em movimento também. Unindo força, com a mesma Unir sinergia. força. A aceleração vai ser maior, né? Maior, com E a certeza. gente faz ele aqui no Rio e em Nova York. Vamos, com A área de certeza. sustentabilidade, vamos fazer inteligência, vamos fazer tem uma série de coisas. O importante... Para aproveitar o espaço que vocês têm, que é maravilhoso. E eu estou vendo que tem muito espaço vazio aqui no prédio, Muito. gente. Olha, nós tentamos. E nós também, nós estamos com muito espaço, não muito, mas nós temos espaços nossos, mas no prédio tem espaço vazio que a gente Sabe o pode que é utilizar. mais importante esse encontro com você, e nada é por acaso, isso eu agradeço muito,
é porque você encontrar uma pessoa com essa formação sua, com essa consciência sua, com esse, focado com a mesma foco que nós temos, né? Com uma estrutura já em Nova York, que não é fácil a gente chegar e falar assim... Custa caro. Custa caro. Muito caro. Falar com quem... então sempre é muito difícil. Eu utilizava muito, quando a gente estava na África, porque a África tem uma relação muito grande com a ONU, então facilitava. Eu me reunia muito. É o nosso caso lá, nós temos uma relação boa com a ONU, isso vai facilitar muito isso aí. Muito. Eu sempre utilizei, ainda até hoje eu utilizo, às vezes eu preciso de alguma coisa lá, eu falo com o pessoal de Angola, o ministro do Meio Ambiente, o pessoal lá vai cuidar para você. Porque eles já estão acostumados, né? A África é mais atendida nesse aspecto pela ONU, né? Mas tendo uma estrutura que não é só de ONU, você é um cara multidisciplinar. Eu acho o seguinte, eu tenho muita energia. Né? E visão, isso é importante. Mas energia e força de trabalho, eu gosto de fazer as coisas, eu amo fazer o que eu faço. Exato. Eu tenho muitos amigos que fazem, mas eles fazem por obrigação, fazem por algum motivo, eu faço por amor, entendeu? Então, acho que é isso que me diferencia. Porque às vezes as pessoas perguntam para mim, ele está insistindo ainda, porque isso aqui... Você ama, eu sinto nos seus olhos isso. Eu sinto amor pelo que você faz nos seus olhos. É uma ideia. Sabe quantos anos, na verdade, que essa criança tem? Mais de 20 anos. Olha. E tudo, o personagem, na época que não havia a internet, os aplicativos, a maneira de estimular as pessoas era o álbum de figurinha. Eu me baseei na Copa, falei, eu vou fazer uma história ambiental e a criançada troca as figurinhas por óleo. Eu adoro esse negócio de álbum de figurinha, sabia? Até hoje, porque o álbum de figurinha da Copa ficou famoso lá, aqui no mundo inteiro, sim, né? Sim. E isso sempre, desde criança, eu vejo o álbum de figurinha como uma excelente ferramenta. Né, porque a pessoa segura, né? Ela tem aquela coisa física, eu acho que faz a diferença. E tem não é só criança não, adulto também está interessado. Estou vendendo milhões. Eu estava pensando em fazer um álbum de figurinha desses projetos que estou fazendo também, de sustentabilidade. Eu conversei até com aquela grande empresa Pini, né? Pini, acho que é a que faz o álbum da Copa, essas coisas, a gente tinha até um orçamento com elas. Mas uma outra ideia que também tem que é educativa daqui, Luiz, do Reciclagem Social, é a realidade virtual, o óculos de realidade virtual. A gente começamos, e por conta de recursos ainda não avançou, mas fazer os filmes da pessoa imergir numa viagem entendendo o que causa o descarte irregular de qualquer produto que seja na natureza. A gente começou a fazer isso, mas esse time está muito caro ainda. Por exemplo, um projeto para você fazer a filmagem e tudo mais, está na fase de 40, 50 mil reais, 10 mil dólares mais ou menos. Isso é caro, porque cada filme que você faz, você tem que gastar isso. Então, não sei que então, esteja... aqui nós temos aqui os óculos, então já está mais barato. Os óculos são caros também. Então, nós estamos com um projeto com a Embrapa, né, de pesquisa. Embrapa, brasileira de pesquisa. Exatamente. E eles fizeram alguns, apresentaram na Itália lá. Mas eu bem caro. Aí eu tentei fazer com bom. o pessoal deles e cobraram isso, 10 mil dólares para fazer o filme. Né? Nós temos um profissional, inclusive o Rafael, que é amigo do... Ele faz o filme o Ricardo, de Rafael, realidade? Faz. E a Carol, que é uma amiga dele, uma equipe. Eu gostaria de conhecer. 8 mil reais, para ser mais exato. De quanto tempo o filme? Reais, 10 minutos. É bom. Que é uma imersão Isso é interessante. E o óculos de realidade virtual tem uma variedade, mas um que a gente buscou no mercado é R$ 2.500, mais ou menos. Lá eu comprei óculos, lá foi 300 e poucos dólares. Mais ou menos nessa faixa, já é o suficiente. E na verdade, a ideia é trabalhar com adolescente e adulto, né? Porque eu, quando coloquei um óculos e mergulhei numa plataforma de petróleo da Petrobras, eu falei, meu Deus do céu. Aí foi onde surgiu a ideia, eu falei, vou fazer isso do resíduo. Porque às vezes a pessoa não entende, o óleo descartado, 50 ml na pia, causa um prejuízo absurdo. É enorme, né? Encanamento, tudo. Porque são milhares de casas jogando 50 ml. E aí as pessoas não entendem o seguinte, mas como que ele faz o mal ali? Porque a pessoa lava a louça, toma banho, usa o quê? Sabão, tem química. O óleo é feito, o sabão é feito do quê? Do óleo.
quando ele encontra, aquele óleo encontra aquele produto químico, embora diluído na água, mas do banho ou enfim, lavar as louças, ele reage, não vira sabão, mas vira uma pedra. Entope, é verdade. Entope. É isso mesmo. Aí, como nós temos um problema problema da educação ambiental, as pessoas jogam na rua o lixo, quem é que coleta esse lixo? A chuva. Ela vai. Qual é a saída da chuva? O esgoto. Está entupido, causa as enchentes. Enchente, exatamente isso. Então, esse a gente quer mostrar na realidade virtual. Para ele sentir e falar, poxa, é educação, é um trabalho educativo. Mas é isso. Gente, eu acho que muito obrigado. eu só tenho que agradecer. Quase uma hora de Pois conversa não gostosa. parece, a gente já pensei em encerrar, mas a coisa avança. Mas ontem eu fiquei 4 horas, né? Foram 4 gravações. 4 horas de de gravação, gravando as aulas. Você tem uma bagagem absurda, isso é fácil para você tirar de letra. Mas olha, muito obrigado, agradeço o convite, é uma honra, já falei, estar aqui com vocês. E eu quero que isso se perpetue por muitos anos. Eu quero passar uma temporada lá, uma temporada aqui, trabalhando lá e cá. E vocês estão convidados para vir em Nova York também. Obrigado, temporada aqui, uma temporada lá. Você já é parte da casa aqui e vamos deixar um legado, né? Vamos sim. Para os nossos filhos, netos e bisnetos. Bem, gerações futuras. Eu já sou tataravô, não sei se você Aí, sabe disso. nossa Sério senhora. mesmo, eu tenho 3 filhos, tenho 5 netos, 12 bisnetos. E 2 tataranetos. 2 tataranetas de 1 aninho e 2 anos. E são pessoas que nasceram no interior de Sergipe, né? E lá realmente eles têm filhos muito Você jovens. nasceu lá também, Não, nasci lá. Foi uma relação que eu tive com uma funcionária na casa dos meus pais. Eu tinha 15 anos quando eu fui pai dessa. E aí ela voltou para Sergipe e a partir dos 12 anos, quando começou a ter filho outra vez, Nossa. 20 anos, ela tinha 5 filhos já. E aí foi, os filhos dela também tem 12 e vai indo. E duas, recebi a foto das 2 tataranetas lindas, crianças lindas. Tá vendo? A família é coisa linda, né? Maravilhosa. Mas infelizmente eu não tenho muita relação com eles ainda porque está distante. E eu só descobri que eles existiam há 10 anos atrás. Eu não sabia que eles existiam. Porque foi jovem demais. É jovem demais e me esconderam tudo de mim. Só agora que ela se comunicou comigo e procurou. Fizemos o DNA. Não, fizemos o DNA, deu positivo. Eu coloquei meu nome, né? Que ela não tinha meu nome. E tá tudo andando bem. Vamos deixar um legado para eles e para futuras gerações. Ricardo, obrigado aí pela participação, pela amizade e pelo apoio de sempre. Obrigadíssimo por estar aqui compartilhando esse projeto que eu acho muito, mais do que interessante, muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Valeu, Ricardo. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos que nos assistiram. Compartilhem, dá o joinha para que essa mensagem possa circular aí o planeta Terra, que hoje a nossa praça aqui é a internet. Abraço. Muito obrigado, um abraço a todos. Abraço. Está entrando no ar Portos, Aeroportos e Modais, com Ednei de Oliveira. Estamos começando mais um programa